para a gente poder analisar os efeitos. O que a gente pode aprender aí com as ações desses estados, né? É o que a gente tem aí, esses estados que estão em ação contra o vírus, né? Vamos operar e tentar vencer o vírus dentro de uma lógica clássica, o não contraditório, uma lógica dualista, ou é a vida ou é a economia, né? Aí a gente pode pensar, esse discurso de ou a vida ou a economia está dentro de uma lógica clássica dualista, como se uma coisa excluísse a outra, né? Ou nós vamos tratar esse problema numa perspectiva da transdisciplinaridade, ou seja, incluindo o princípio da incerteza, não temos certeza, a gente vai ter que operar, trabalhar, construir ações, incluindo a incerteza. Tá? O não contraditório e, principalmente, numa perspectiva transdisciplinar, poder suportar, escutar os outros saberes. Isso me parece ser um dos grandes desafios para esse momento, né? Como que os estados se organizaram para dar conta disso, né? Todo mundo está acompanhando, todo mundo está vivendo essa pandemia. Lembro que lá, nós no Brasil, fevereiro, né, foi quando as coisas começaram no Brasil a gente se movimentar, a Europa já estava em movimento. Pelo andar da carroça, o que a gente viu um delay, um tempo entre o que está acontecendo e uma ação, né? E nesse primeiro momento, o que a gente tinha? Uma negação da existência do vírus, né? Se vocês lembram, a Itália é um dos primeiros lugares, né, assim que a gente, além da China, que, né, teve os primeiros casos, mas quando a gente lembra da Itália, o que a gente tem ali? O governo italiano, né, fazendo ainda uma negação do vírus e da amplitude, ou seja, do quanto esse vírus poderia realmente influenciar a nossa vida, né? E aí você tem algumas saídas do Estado, né, em que os próprios governantes, né, dizem o seguinte: não, né, vamos para a rua, vamos seguir a vida normal, né? Não está acontecendo nada. Até que começam a acontecer as mortes e eles revêem, não, para aí, alguma coisa está acontecendo, ou seja, sai desse período de negação para poder encarar e ver, bom, alguma coisa está acontecendo, eu não sei o que é, não sei como isso acontece, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí se parte, então, para algumas ações, uma delas, o isolamento, né? Lembrando, isolamento social não é uma invenção do século XXI. Isolamento social já é uma das estratégias usadas pela civilização há muitos séculos, né? Porque essa não é a primeira pandemia que a gente enfrenta. Quer dizer, frente a essas pandemias, o que acontece? O isolamento social é uma primeira estratégia de proteção, né? Quer dizer, de novo, voltemos lá à questão do desamparo. Como é que a gente se protege? Né? Quer dizer, alternativa A, a negação, esse vírus não existe, não vai acontecer nada. Fiquem tranquilos, vão para a rua, continuem suas vidas, vão trabalhar que está tudo certo. Não funcionou, as mortes começaram, se alastraram, aumentaram e causaram pânico. E a gente ainda está, né, numa situação bastante complicada. Tá? Quer dizer, pensando aí a questão dos tempos, o tempo que cada sujeito, o tempo que cada estado leva para ver, compreender e concluir, né? Ver a situação,
compreender o que está acontecendo, mesmo que seja uma compreensão do incompreensível, para concluir, e a partir da conclusão é que eu posso ir para uma ação. Essa é a lógica, né? Para poder ir para uma ação. Tá? Então, cada um dos estados, cada um desses governos teve o seu tempo lógico. Né? Alguns ainda não saíram do primeiro time, mas vai ter aí um preço por você não ser ágil, de poder confrontar realmente o que está acontecendo, de poder se dar conta de que não é Deus que vai nos proteger, né? Ok, não é que a gente não possa buscar a religião, mas essa proteção, ela está de outra ordem. Porque nós, enquanto sujeitos, enquanto humanos, organismo, estamos em risco. Né? Porque dependendo da carga viral que você pegar, isso vai ter um desfecho. E mais, esse desfecho é global, né? Quer dizer, há um processo aí de morte coletiva, né, no mundo todo. Tá? Talvez, historicamente, e isso é interessante, fica para uma outra discussão, o quanto esse momento juntou, chamou todo mundo para lutar contra um inimigo comum, que é o vírus. Então, historicamente, nunca a gente teve essa conexão, né, global, que só foi possível justamente por estarmos vivendo numa época globalizada e de estar acompanhando em tempo real o que está acontecendo em todo mundo. Né? Quer dizer, se a gente tivesse, pensando no Brasil, tivesse aprendido com os outros países anteriores, principalmente pensando ali a Itália, né? Quando começa todo aquele movimento e o número de mortes, se a gente já tivesse no tempo lógico, ver, compreender e concluir, a gente teria tido uma outra ação, né? Quer dizer, é como esse processo de negação. Não, aqui não vai chegar, e se chegar, não vai ter grandes implicações. Não é, né? Quer dizer, vai chegar, chegou em todos os lugares do mundo. Tá? Quer dizer, esse é talvez o ponto essencial para a gente poder pensar como é que nós, psiquicamente, enquanto povo, enquanto organização, a gente tem aí um aparato, pensando o Estado, como aquele que vai nos proteger. E nos proteger nesse momento é poder saber do que se trata, o que temos que fazer, quais são as ações para que a gente possa entrar num processo de proteção.